Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem. Essa é a nossa terceira aula do módulo A Santíssima Trindade, do curso Livre de Teologia Elemento Sólido. Hoje nós vamos falar do item 4 da sua apostila, que está na página 2, os atributos morais da Trindade. Caso você não tenha a apostila, você pode solicitar. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um número de WhatsApp e você vai encontrar também o endereço de e-mail para fazer isso. Caso você não tenha feito a sua inscrição no canal, solicito, por favor, que você faça a sua inscrição no canal e também ative o sininho para receber as notificações quando publicarmos novos conteúdos. Você também pode fazer a sua inscrição no curso Livre de Teologia Elemento Sólido, caso você não tenha feito. Acesse o site, está aqui na descrição do vídeo, alimentosolido.com.br. O curso é totalmente gratuito. Alguns irmãos perguntam, mas totalmente? Sim, não se cobra nem pelo material didático, né? Todo curso é completamente gratuito. Lembrando que o curso é produzido de maneira muito simples, estou aqui na minha casa, né, gravando este vídeo, então de forma muito simples, e com isso conseguimos também oferecer para você as apostilas de forma digital, né, mas conseguimos oferecer para você aí um curso de teologia livre, ou seja, não é bacharelado, mas um curso de teologia grátis, para que você possa aprender o máximo possível da Bíblia Sagrada. Nos dedicamos a focar somente na Bíblia Sagrada, de maneira que você possa se aprofundar nos ensinos das Escrituras. Então, hoje, item 4 dessa apostila, eu vou compartilhar aqui a apostila com você, só para que você possa aí se localizar. Então, sua apostila, deixa eu colocar ela na tela aqui para você. Ok, compartilhando. Perfeito, já deve estar na tela aí para você. Perfeito, então nós vamos falar deste item aqui da sua apostila. Os atributos morais da Trindade. Os atributos morais da Trindade. Então, apesar de o homem manifestar alguns desses atributos, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, vamos ler esse texto bíblico, né? Vamos compartilhar aqui a Bíblia Sagrada e vamos ler o texto bíblico que faz parte aí do nosso módulo também. Nós já lemos ele nesse módulo. Então, deixa eu compartilhar com você a Bíblia aqui. Como os irmãos já têm visto nas outras aulas, tenho usado a versão King James. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: E disse Deus, aqui é a Trindade, né? Nós já vimos isso, por isso no plural aqui. Façamos, Elohim aqui, né? Elohim. Então, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, façamos o homem, né, a Trindade disse, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. Então, por isso, o homem que foi criado em Adão, ele manifesta alguns desses atributos morais. Então, o homem pode manifestar bondade, pode manifestar amor, pode manifestar misericórdia, paciência, veracidade, fidelidade e justiça, né? Os atributos que estão relacionados na sua apostila. Porém, de forma muito limitada e, na grande maioria das vezes, de uma forma interesseira, né? Ou seja, o homem acaba manifestando bondade para quem é bom para com ele, na maioria das vezes. O homem devolve amor, né, para quem investe nele, para quem dá amor a ele, né? O homem tem paciência com quem lhe interessa ter paciência e assim vai, infelizmente. Por quê? Porque nós fomos criados em Adão a imagem e semelhança de Deus, mas hoje nós temos apenas um restinho dessa
imagem e semelhança de Deus. Eu respeito você que discorda de mim, né, e diz, olha, eu sou reformado e creio que o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus. Eu não creio, né? Então me respeite também com carinho, porque o homem, ao cair no pecado, né, Adão, ao cair no pecado, ele então perde a maior parte dessa imagem e semelhança de Deus e cria, ou melhor, gera filhos conforme a sua própria imagem e semelhança, como Gênesis 5 diz que Adão gerou filhos e filhas conforme a sua própria imagem e semelhança, Adão ali caído. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ele vai dizer que nós estamos sendo aí restaurados, vamos parafrasear assim o texto, né? Estamos sendo restaurados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nos predestinou para termos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós, os salvos, os regenerados, os que nascemos de novo, nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo e a cada dia nos aproximando mais da imagem de Jesus Cristo, ou seja, sendo restaurados à imagem do Senhor. E isso se completa no dia do arrebatamento, quando o nosso corpo vai ser completamente glorificado e seremos semelhantes a ele, né? Como o João diz em 1 de João 3:2, amados, agora nós que cremos somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, assim como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. Então, esse texto deixa bem claro de que no dia do arrebatamento, quando o Senhor se manifestar, quando ele vier buscar a sua santa igreja, nós seremos glorificados e aí sim restaurados à imagem do Senhor, à imagem de Deus. Então, Adão, criado à imagem, ou melhor, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, cai por causa do pecado, fica um restinho na humanidade de repentes dessas manifestações dos atributos morais de Deus, por causa da criação em Adão, a imagem e semelhança de Deus, porém estamos sendo restaurados agora pelo Espírito Santo, a imagem, novamente a imagem do Senhor Jesus Cristo, e isso se completa no dia do arrebatamento. Porém, Deus, de fato, tem esses atributos morais, a Trindade tem esses atributos morais em plenitude. Eu sei que não teria necessidade para você que crê em Cristo Jesus, para você que crê em Deus, de eu falar que Deus é bom, né? Porém, faz parte desse escopo do módulo A Trindade, nós vamos ler textos bíblicos e comentar um pouquinho sobre esses atributos morais de Deus. Então, o primeiro atributo que nós vamos ler na Bíblia Sagrada, confirmar na Bíblia Sagrada, está em Salmos, de número 25, versículo 8. Vamos lá, compartilhar aqui com você a Bíblia Sagrada. Então, colocar aí na tela para você. Joia. Então, vamos lá. Salmos, de número 25. Salmos de número 25, versículo 8. Salmos 25, 8. Diz assim: bom e reto é o Senhor, portanto, ele ensinará aos pecadores o caminho. Aqui cria um contraste bem interessante, né, e verdadeiro. Bom e reto é o Senhor. E contraste com o quê? Conosco, os pecadores, né? Ele ensinará aos pecadores o caminho, né? Então, nós somos pecadores e temos que aprender o caminho com aquele que é bom e reto, aquele que é bom e reto. Então, Deus é bom. Salmo de número 106. Salmo de número 106. Versículo 1. Salmo de número 106, 1 diz assim: louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aqui cita dois atributos morais da Trindade que estão aí na sua apostila. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, a Bíblia Sagrada afirma com
todas as letras de que Deus é bom. É claro que quando nós dizemos para um incrédulo, Deus é bom, logo um incrédulo pode dizer, se ele é bom, por que que as crianças morrem, algumas crianças? Se Deus é bom, por que que tem um bandido que entra em uma escola com uma arma na mão, ou alguém com algum problema de saúde mental entra numa escola com uma arma na mão e mata um monte de crianças? Se Deus é bom, por que que aquela missionária foi violentada e morta, né? Então, as pessoas vão dizer isso, né? Vão citar isso, né? E às vezes a gente fica com dificuldade em afirmar que Deus é bom. Deus é bom conforme diz a palavra de Deus. Se ele é bom e se está escrito que ele é bom e eu creio. Deus é bom apesar do pecado, porque faz parte do plano de Deus, um dia, em breve, creio assim, restaurar todas as coisas, trazer todas as coisas novamente para o centro, que é Jesus Cristo, redimir, né, restaurar toda a criação, né, aplicar as 3 redenções aí, né, redenção do homem, primeiro uma redenção que ocorre em nosso ser, em nosso espírito, e aí vai santificando a nossa alma, a redenção completa depois do nosso corpo no dia do arrebatamento e a redenção de toda a criação. Então Deus está fazendo tudo isso e depois que o pecado for completamente extinto, né, as manifestações do pecado forem completamente extintas, nós veremos a bondade de Deus como uma luz forte, como um sol iluminando toda a eternidade. Porém, por enquanto, nós temos que conviver com a graciosa e maravilhosa bondade de Deus, que é manifesta na mão, né, e no abraço de alguém que abraçou um pai de uma criança que foi morta dessa forma. A bondade de Deus pelo aconselhar, pelo abraçar, pelo chorar juntos com alguém que soube de um sofrimento terrível, como esse citado dessa irmã que estava aí na obra do ministério acompanhando o seu marido, por exemplo, e foi violentada e morta. Mas Deus vai manifestando a sua bondade aqui lá, usando um ser humano aqui e acolá. Porém, um dia a bondade dele vai encher toda a terra, vai encher toda a eternidade de maneira plena. Hoje alguns de nós, seres humanos, têm dificuldade em ver a bondade de Deus sendo manifesta na humanidade. Porém, nós que cremos, conseguimos ver Deus agindo aqui, Deus agindo ali, e a gente consegue contemplar a bondade de Deus. Deus é amoroso. Isso já é muito mais fácil para nós expressarmos para um incrédulo. Por quê? Porque a bondade sempre está atrelada a como o mundo funciona na mente do incrédulo, né? Ou melhor, como o mundo está, a condição do mundo. Agora, o amor, a gente se ancora na morte, na entrega do seu Filho Jesus Cristo por nós. E aí um incrédulo que seja pai, né? Uma incrédula que seja mãe, vai conseguir sentir um pouco da dor, né, que seria entregar o seu filho por amor, e no caso de Deus, por amor de pessoas que não são boas, né, por amor a pecadores. Então, quero compartilhar com você, o primeiro texto aí que quero compartilhar é Romanos 5. Então, deixa eu achar aqui, Romanos capítulo 5. Romanos 5, esse texto é muito conhecido, né? Versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, na King James diz: Deus demonstra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. No Almeida diz: Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na condição de pecadores, Deus, provando o seu amor, demonstrando o seu amor,
entregou o seu Filho Jesus Cristo, seu santo Filho que nunca pecou, para morrer no lugar dos seus eleitos. Então, a expressão que Deus nos ama, ela é gritante na Bíblia Sagrada, porque a prova é a entrega de um santo, de um justo, de um filho amado por um pecador imprestável como eu e como você, né? Como um pecador imprestável que ainda há de crer em Jesus Cristo. 1 de João é uma outra referência, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8, 1 de João 4, 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sei que é um clichê, né, o que eu vou dizer agora, mas é importante. Talvez você vá ouvir pela primeira vez, né? Mas é raro quem vai ouvir pela primeira vez. Né? É um clichê que a gente diz: Deus não tem amor. Deus não manifesta amor somente. Ele é a origem do amor. Deus é amor. Né? Se conhecemos um pouquinho do que é amar, um pouquinho, é porque Deus é amor. Porque o amor tem como origem em Deus, e então nós compreendemos um pouquinho do amor, ou manifestamos um pouquinho do amor, que Deus nos criou lá em Adão, a sua imagem e semelhança, e Deus é amor, faz parte da identidade de Deus, o amor. Então, defender a bondade de Deus é um pouco difícil. Eu lembro de um questionamento que fizeram para uma pessoa dizendo: se Deus é bom, por que que ele permitiu que naquele terrível 11 de setembro as torres gêmeas fossem derrubadas ali nos Estados Unidos e tantas pessoas morreram, né? Um país de origem cristã. E aí a pessoa que estava sendo questionada sobre isso disse: Deus continua sendo bom, porque Deus estava ali agindo com sua bondade por meio dos bombeiros, cuidando daquelas pessoas, salvando pessoas. Né? Deus estava agindo com sua bondade ali, através de algumas pessoas que estavam chorando, aconselhando, né? Acomodando, confortando aquelas famílias. E sem dúvida, naquele dia, né, sem dúvidas alguma, naquele dia Deus chorou. Assim como quando Jesus olhou para Jerusalém e viu ali a destruição que viria sobre Jerusalém no ano 70, quando o general Tito ali invadiria no futuro, né? Ele está vendo isso, profetizando isso, tendo essa visão, creio eu. E no ano 70, o general Tito, nós sabemos, é histórico, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, escavou até os alicerces do templo, conta-se a história. Então, quando ele vê essa guerra e essa destruição, Senhor Jesus, ele chora, né, olhando para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas, sempre quis proteger vocês como a galinha protege os seus pintinhos. Então, Jesus manifesta ali a sua tristeza, o seu choro em ver a condição que teria Jerusalém no futuro por causa dessa invasão, dessa guerra. Então, a expressão da bondade de Deus faz com que Deus se entristeça, com que Deus chore ali, o Senhor Jesus como homem ali, manifesta os sentimentos humanos e chora, né, diante de Jerusalém. Então, eu gostei de uma frase de alguém que disse que, ainda que com uma mão Deus estenda os seus juízos, seus justos juízos, com a outra mão ele enxuga as suas lágrimas escorrendo no rosto. Então, Deus, ainda que manifestando os seus juízos, ele, como no caso de Jerusalém, que eu estou citando, ele continua amando e chorando por aqueles que estão sofrendo. E sabemos que as coisas que têm acontecido nesse mundo de terríveis acontecem por causa do pecado, né? O pecado que adentrou ao mundo por Adão e espalhou-se por cada um dos seres humanos. Então, Deus é bom, Deus é amor, e ele prova o seu amor tendo entregado Jesus, tendo entregue Jesus por amor a mim e a você que nele cremos, e por amor ainda daqueles que estão blasfemando o seu nome,
que estão rebeldes, estão vivendo em pecado, mas são seus eleitos. Por estes também o Senhor morreu na cruz do Calvário, porque quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, nós éramos ainda pecadores. Então, ele não entregou seu filho por pessoas boazinhas, ele entregou seu filho por pecadores. E aí é bem fácil, né? Para uma mamãe, hoje é 9 de maio, domingo, dia das mães, se a gente chegar para uma mamãe e dizer assim, você daria o seu filho por um estuprador, você daria o seu filho por um assassino? A resposta dessa mamãe, se for sincera, ela vai dizer de forma alguma. Então, dá para ela entender aí na pele o quanto Deus nos ama, tendo entregue o seu filho, tendo entregado o seu filho por mim e por você, né, que éramos pecadores e por pessoas, né, horríveis, terríveis, que viviam na prática do pecado. Outro atributo moral de Deus é a misericórdia. Então, vamos voltar aqui, compartilhar a Bíblia Sagrada com você. Vamos voltar aqui para compartilhar a Bíblia, um minutinho. Então, quero compartilhar aqui com você misericórdia. Tá? Nós vamos ler Salmo 103, Salmos 103. Versículo 8 ao 10. Salmo 103, 8 ao 10. Nós já lemos um texto que diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós lemos Salmo 106, 1, né? Agora nós estamos lendo 103, do 8 ao 10. Diz assim: o Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará a sua ira para sempre. Então, Deus é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se, abundante em misericórdia. Olha que interessante. Misericordioso e gracioso, abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará a sua ira para sempre. Então, a primeira interpretação que eu faço desse texto é que Deus é equilibrado. Ele não repreenderá sempre, mas também não guardará a sua ira para sempre. Ele é completamente misericordioso e gracioso, ele é paciente, ele é tardio em irar-se, e ele é abundante em misericórdia. Então, vamos ler também Lamentações de Jeremias, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Diz assim: é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Então, nós vamos ler 22 e 23. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, de novo, é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, por causa das suas compaixões, as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, né? Eu estou lendo aqui na King James e lembrando da referência no Almeida, isso complica a minha leitura, me desculpem, né? Então, no Almeida diz que a causa de não sermos consumidos é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, Deus renova as suas misericórdias de maneira com que nós possamos permanecer vivos, né? Não somos consumidos. Deus não nos mata, porque assim, se Deus fosse tratar-nos não pela graça, mas sim pela sua justiça, certamente nenhum de nós, somente pela sua justiça, se Deus não fosse equilibrado, certamente nenhum de nós estaria vivo, né? Se Deus não manifestasse a sua misericórdia, a cada manhã as renovasse sobre nós, nenhum de nós estaria vivo. Então,
motivo para acordar de manhã e dar graças é por estar vivo, dizendo: Deus, o Senhor novamente renovou as suas misericórdias sobre mim, né? O Senhor foi gracioso para comigo. Paciência é um outro atributo moral de Deus. Vamos ler aí pelo menos um texto bíblico para dar referência. Lembrando que eu estou lendo alguns textos bíblicos, mas na sua apostila tem bem mais textos bíblicos, bem mais referências, e nós pedimos, né, aos professores do curso, que você leia todas as referências. O propósito desse curso é que você leia e compreenda o máximo possível a Bíblia Sagrada, de maneira com que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. Nós cremos que toda a verdade está contida na palavra de Deus somente. Segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, aqui, né, Pedro está falando a respeito do juízo, da vinda de Cristo, né? Vamos parafrasear assim, Pedro está dizendo: olha, o Senhor não está atrasando a sua promessa de retornar, o Senhor não está atrasando a sua promessa de manifestar o fim dos tempos, de aplicar os seus juízos, ele não está atrasando sua promessa de vir buscar a igreja, ele não está atrasando sua promessa de lançar os seus juízos sobre os homens ímpios e pecadores. Para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos, Pedro está dizendo. Mas a realidade é que ele é longânimo, que ele é paciente para conosco, e ele está nos dando tempo, e ele espera que todos cheguem ao arrependimento, não querendo que nenhum se perca. Eu sei que alguns de vocês que me ouvem podem entender que esse nenhum se perca é nenhum ser humano, e todos chegam ao arrependimento a todo ser humano, mas não creio assim. Creio que essa bondade de Deus, essa paciência de Deus aqui, né, a longanimidade de Deus, se refere a dar tempo para que todos os seus eleitos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, se entreguem ao Senhor Jesus Cristo. Um outro tópico da sua apostila: veracidade. Deus tem veracidade. Vamos ler João, Evangelho de João aí no caso, capítulo 3, versículo de número 33. João 3, 33. Diz assim, João 3, 33. Aquele que tem recebido seu testemunho estabeleceu o selo que Deus é verdadeiro. Aquele que tem recebido seu testemunho estabeleceu o selo que diz que Deus é verdadeiro. Então, Deus é verdadeiro. Quero ler outros textos com você. Sei que é muito estranho, sabe? Até para mim, dar essa aula e falar Deus é verdadeiro, né? Nós que cremos de forma nenhuma questionamos Deus como verdadeiro, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é verdadeiro o tempo todo, né? Opa, desculpa, eu selecionei capítulo 7, é capítulo 32, que está relacionado na sua apostila. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Deus é verdadeiro, Deus é sem pecado, é santo, Deus é justo, Deus é reto. Então cita aqui vários atributos, né, do caráter de Deus, né, e o que nós estamos destacando aqui nesse tópico: Deus é verdade, ele é a própria verdade, né? Ele, assim como ele é amor, né, toda a verdade consiste em Deus. Por isso que nós dizemos que a palavra de Deus é a verdade. Todo o resto que o mundo crê, todo o resto que o mundo prega, são mentiras humanas. Porque a palavra de Deus, Deus é a absoluta verdade, Deus é o padrão da verdade, né? Toda a verdade
tem que ser... toda verdade é provada se é confirmada por Deus em sua palavra. Senão ela não é verdade. Tem gente que diz, essa é a minha verdade. Não, esse é o seu ponto de vista. Verdade é uma só. E Deus é verdadeiro e sua palavra é justa e a absoluta verdade. Salmo de número 31, versículo 5. Salmo de 31, versículo 5. Na tua mão eu entrego meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor, Deus da verdade. Então, Deus é a verdade, Deus é da verdade, a palavra de Deus é a absoluta verdade. Isaías 65. Isaías 65, versículo 16. Isaías 65, 16. Diz assim... Opa! Isaías 65, 16 tá errado aí. Opa, não, tá errado não, tô em Salmos. Me desculpa, irmãos. Isaías 65, 16. Naquele salmo nem tinha o versículo 16. Isaías 65, 16 diz assim: no qual aquele que abençoa a si mesmo na terra, abençoará a si mesmo no Deus da verdade. E aquele que jura na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque os problemas passados são esquecidos e porque eles são escondidos de meus olhos. Note que o que queremos destacar aqui é isso, ó, Deus da verdade. Então, claramente, Deus é o Deus da verdade. A tua palavra, disse o Senhor, né? A tua palavra é a verdade, né? Lá no Evangelho de João também. Fidelidade, vamos lá agora, outro atributo moral de Deus. Deus é fiel. Deuteronômio, vamos lá agora, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Deus é fiel. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto, o acordo, o trato, o contrato e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Então, Deus é fiel. Fiel para quem? Né? Ele é fiel para aqueles que o amam. E ele guarda os seus acordos, o seu pacto, o seu contrato, né? E com isso manifesta misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Lembrando que uma das provas claras, né, ou a prova clara de que amamos a Deus é quando guardamos os seus mandamentos, quando obedecemos a sua palavra, né? Isaías 49, não é Salmos, né? É Isaías 49, 7. Vamos lá. Agora eu cliquei no capítulo errado aqui. Isaías 49, 7. 10-0 aqui, né? Para a Bíblia hoje, né? Clico em todo lugar aqui. Vamos voltar. Me desculpem aí, deixa eu carregar aqui novamente. Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, versículo 7. Isaías 49, 7. Beber uma aguinha aqui enquanto isso. Errei os cliques, mas também esse site está um pouquinho lento hoje, né? Mas tem sido uma bênção aí no nosso dia a dia. Isaías 49, 7 diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel e seu santo, para aquele a quem o homem despreza, para
para ele a quem a nação detesta, para um servo de governantes. Reis verão e levantar-se-ão, príncipes também o adorarão, por causa do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, e ele te escolherá. Então, claramente diz aqui, Deus é fiel, né? Ele é fiel, ele tem fidelidade. Então, vamos ler também Hebreus. Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23. Hebreus 10, 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Eu gosto de um texto que diz: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, né? E acrescento naquilo que prometeu. Então, confiemos em Deus, fiquemos firmes, porque ele é fiel. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus pela sua fidelidade, porque se ele não fosse fiel à sua palavra, nós estaríamos perdendo tempo aqui em estudar a sua palavra. Ele poderia mudar a qualquer momento, desistir daquilo que prometeu, e com isso nós nos perderíamos, né? Recusaria o seu amor por nós. É claro que nada disso vai acontecer, porque Deus não muda e ele é fiel. Justiça, Deus é justo, Deus tem justiça verdadeira, genuína, pura. Então, vamos ler primeiro Deuteronômio 32, 4. Opa! Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é o Senhor. Então, claramente aqui, a sua obra é perfeita, ele é a rocha, a sua obra é perfeita, todos os seus caminhos são juízo. Deus é justiça. Deus manifesta a sua justiça, porque Deus é justo. 1 João 1:9. 1 João 1:9. Vamos lá. 1 João 1:9, esse texto é muito conhecido, né? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então há um contraponto entre nós e Deus. Ele é justo, ele é fiel e justo, e nós precisamos dele para sermos purificados de toda a nossa injustiça. Nós somos injustos. É um contraste terrível aí, né? Grande, enorme, entre nós e Deus. Ele é justo e nós somos injustos. Lembrando que, por causa da justiça de Deus, ele também tem que manifestar a sua ira. Tem muitas pessoas que têm dificuldade quando a gente conta algo que Deus fez. Por exemplo, quando a gente vai ler Apocalipse e começa a ver ali aqueles juízos de Deus, né, manifestos ali no fim do livro de Apocalipse contra os incrédulos, né, porque ali não é a ira de Satanás, é a ira do próprio Deus, no fim do Apocalipse, né, no fim ali da grande tribulação, sendo manifestada sobre os incrédulos ali. É a ira de Deus. E a gente vê coisas horríveis ali, coisas terríveis que Deus está manifestando ali, quando ele, então, derrama a sua ira, né? Como a Bíblia ilustra, a gente cita também várias vezes no curso, quando ele derrama a sua taça da ira sobre os incrédulos. E às vezes a gente está lendo ali, alguém pode ler ou questionar e dizer:
Como assim, se Deus é bom, como ele faz isso? Deus é bom e justo. É isso que a gente tem que entender. Deus é bom e justo. Há um equilíbrio em Deus. Ele não é mais bom do que justo, nem mais justo do que bom, ao ponto que ele é completamente equilibrado. Nós, os seres humanos, ainda que tentamos ou desejamos ser equilibrados, nós não somos, mas Deus é completamente equilibrado. Eu gosto de ler esse texto de Romanos aqui, quer ver? Vou compartilhar com você. Romanos 11, 22. Romanos, capítulo 11, versículo de número 22. Diz assim: vê, pois, a bondade e a severidade de Deus, a bondade e os juízos de Deus, a bondade e a justiça que manifesta a ira de Deus. Para com os que caíram, a severidade, mas para contigo, para nós que cremos, a bondade. Se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. Aqui é o apóstolo Paulo falando da relação entre judeus e gentios, né? Dizendo que nós, os gentios, estamos debaixo da sua bondade, né? Como alcançados aí, povo, vamos dizer assim, né? Não que os gentios sejam um povo, que é a somatória de todos aqueles que não são judeus, mas alcançados agora pela graça de Deus, debaixo da sua bondade, e também foram cortados os judeus, né, que rejeitaram a Cristo. Isso fazia parte do plano de Deus, ele sabia de tudo isso, era onisciente, Deus é onisciente, sabia de tudo isso, faz parte dos seus decretos também. E aqui o apóstolo Paulo dá uma ameaçadinha, né? Ele diz que se nós não permanecemos debaixo da sua bondade, nós também seríamos cortados. Mas entendendo aqui o texto com o ponto de vista que estamos olhando para ele, né, nesse tópico, atributos morais da Trindade, Deus é bom e severo ao mesmo tempo. Considerai, pois, no Almeida diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom e também severo. Deus é bom e também justo juiz. Nós temos que pregar esse Deus equilibrado, esse Deus completo, porque senão nós enganamos a humanidade pregando um falso Deus, um Deus que nós criamos em nossas mentes. Então, aquele que prega Deus como um Senhor Deus bonzinho somente, que passa o pano na cabeça do pecador, ele está negando aí claramente quem é Deus. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo com o ponto de vista da bondade, nós dizemos, olha como Deus é bom. Ele entregou Jesus como substituto em meu lugar. E assim, Jesus sofreu pelos meus pecados, pelo meu pecado de incredulidade e morreu na cruz do Calvário. Agora, quando nós olhamos o sacrifício de Cristo no ponto de vista de que Deus é justo, severo, né, considerando a severidade de Deus, nós entendemos que Deus ali derramou a sua ira contra todos os pecadores, né, os seus eleitos, a ira que ele teria que lançar sobre mim e sobre você, ele lançou sobre Jesus. Por isso que o profeta Isaías diz que Deus moeu Jesus na cruz. Né? Então, a morte de Jesus e todo aquele martírio é porque ele recebeu sobre ele a ira de um Deus santo e justo, né? A severidade de um Deus que é bom, porém severo, né? Ele recebeu toda a severidade ali que ele deveria de forma justa lançar sobre mim e sobre você, que somos pecadores, mas ele decidiu lançar sobre seu Filho Jesus Cristo, seu Santo Filho Jesus Cristo, nos substituindo, sendo Jesus um sacrifício substitutivo em nosso lugar. Glória a Deus, graças a Deus por isso, que não lançou a sua ira sobre nós, né? Não nos destruiu, mas seria justo
que ele assim fizesse, mas não o fez. Então, é bem importante olhar para o sacrifício de Cristo como um ato extremo da bondade e do amor de Deus, tendo derramado e entregue seu próprio Filho, a quem ele ama com grande profundidade, em nosso lugar, né? Entregou seu próprio Filho em nosso lugar, mas também olhar ali, ver todo aquele sofrimento de Cristo como uma expressão, né? Como um ato da ira de Deus contra nós, os pecadores, sendo derramada essa ira sobre Jesus Cristo. Quero ler também 2 outros textos que deixam claro. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. 2 outros textos que deixam claro essa ira de Deus, né? Romanos 1, versículo 18. Então, vai deixar claro aqui a ira de Deus, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, claramente, a ira de Deus é revelada do céu. Então, aqui, se você ler o contexto todo, você vai ver que o homem não glorifica a Deus como Deus, não lhe dá graças, cria imagem de esculturas no lugar de Deus, ou seja, cria deuses para si, ao ponto que Deus os entrega às suas paixões infames, né? E o homem se autodestrói aí, vamos dizer assim. Essa aula eu termino por aqui, né? É uma aula específica só do ponto 4, em que nós lemos alguns textos bíblicos aí, tem mais alguns para você ler na sua casa. Mas na próxima aula nós faremos então o ponto 5, o trabalho da Trindade, onde nós leremos vários textos que deixarão claro que Deus trabalhou, né, e trabalha na criação, Deus trabalha na salvação dos seres humanos e na redenção de todas as coisas, né? Então Deus aí, a Trindade trabalhou na criação de todas as coisas, na salvação dos seres humanos, ela trabalha hoje no presente e trabalhará no futuro naqueles que hão de crer, e trabalha também para redenção e trabalhará para redenção, resgate aí de todas as coisas, a condição que Deus planejou para a eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe, excelente dia, se você assiste de dia, excelente noite e excelente madrugada, se você assiste de madrugada aí para você. Deus abençoe, paz.